Estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. Neste estudo, nós procuramos trabalhar a questão da nossa entrada no reino de Deus. O termo que estamos trabalhando é a porta que eu tenho que passar por ela para poder chegar até o reino dos céus. Assim, vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos por mais um estudo que estamos gravando, e quero te pedir também para aqueles que vão assistir esse vídeo, que o Senhor toque no coração, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor fale no nosso coração, de maneira que a gente possa entender as tuas verdades que vêm do céu para nós, Senhor, que a tua palavra nos oriente, nos ensine, fala a cada um, de maneira que cada um possa compreender e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, visita cada lar, cada casa e abre o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aqui temos, então, batismo no Espírito Santo. É o novo tema que vamos dar sequência. Estávamos falando sobre o batismo nas águas. Agora vamos falar um pouco neste termo chamado batismo e discutir um pouco isso sobre essa questão e assim por diante. Ao arrependermos de coração e ser batizados, isto quer dizer, nas águas, pela fé, no poder de Deus, morremos e ressuscitamos com Cristo. E isto acontece, é o resultado do batismo nas águas. Então, assim, precisamos entender como é que a Bíblia nos orienta. Podemos observar em Colossenses 2,12, tendo sido sepultados, quer dizer, nós fomos sepultados juntamente com Ele, juntamente com Cristo, no batismo. Quer dizer, quando nós passamos pelo batismo, isso acontece na minha e na sua vida, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nisto aqui, veja lá, meu irmão, mediante fé, essa ressurreição nós ressuscitamos junto com Cristo, né? E somos, então, ressuscitados por esse poder de Deus que também ressuscitou a Jesus Cristo. Então, já podemos dizer, o que é que nós já podemos dizer nesse sentido? Cristo é nosso Senhor e nós pertencemos a Ele, que governa a nossa vida. Então, quando isso acontece, eu perco todo aquilo que eu posso falar de que eu dirijo a minha vida. Não posso mais dizer isso, porque agora quem é que faz isso é o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor, e sendo o Senhor, Ele é o meu dono, é o seu dono. Nós pertencemos a Ele, que governa, então, a nossa vida. Assim como podemos entender em Colossenses 1,13, né, que ele diz lá, Ele nos libertou do império das trevas. Antes, eu e você andávamos nas trevas, vivíamos nas trevas, estávamos perdidos nesse mundo onde vivíamos. Ele nos libertou desse mundo e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então, o que entendemos com isso é o seguinte: antes eu andava num caminho, andava por uma rota, depois Deus fez com que Ele me libertou desse caminho que eu estava preso, andando nele, Ele me libertou e me transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. E então, estamos agora vivendo no reino de Deus. E se vivemos no reino de Deus, no qual temos a redenção, meus irmãos, se estamos lá, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir isso que estamos lendo aqui. Eu uso a versão ARA, que é a revista Almeida. A Bíblia tem uma tradução muito interessante, essa Bíblia, né? Deus perdoou.
Deus perdoou os seus pecados. Deus perdoou os meus pecados. Deus perdoou os nossos pecados. Então, essa atitude de Jesus leva a esse perdão, porque fomos remidos, o nosso pecado foi perdoado. Em segunda carta aos Coríntios 5,17, o que acontece comigo e com você é isso aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Criatura ou criação, eu preciso entender, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, coisas novas. Eu passei por uma transformação na minha vida, agora eu sou uma nova criatura. Deus nos tem dado nova vida. Deus tem feito isso na minha e na sua vida. Assim, caminhando com o nosso estudo, nós temos lá em João 1,12, você pode ver aí na sua Bíblia e verificar lá como está escrito. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus nos fez seus filhos. E aqui, meus irmãos, nós temos o hábito de falar, eu aceitei Jesus. Não é aceitar Jesus. Não é uma situação de usar essa palavra de aceite, mas é a palavra que devemos entender, eu recebi Jesus. Eu recebi Jesus. Então, a todos que receberam, todos aqueles que receberam Jesus, então Deus os fez seus filhos. E para isso temos que crer. É nisso que precisamos pensar e focar o nosso entendimento, porque Ele deu esse poder para ser filhos de Deus, mas temos que crer nele. E isso quer dizer, veja o que Cristo ele nos quer batizar no seu Espírito. A palavra correta é dar o seu Espírito à minha vida. Então, olha, veja bem, no versículo 13 aí de capítulo 1 de João, diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós passamos por esse processo que diz aqui, o versículo, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus nos fez seus filhos. Eu sou filho de Deus, eu não sou uma criatura, porque eu não fui gerado por sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade do homem, mas foi Deus que me gerou nisso. Então, e agora? O que eu tenho para fazer? E agora? Se Cristo quer dar o seu Espírito, como é que isso acontece? Qual é o seu procedimento? Como a Bíblia fala sobre isso na Bíblia? Eu não quero sair fora dela, porque essas questões sobre o Espírito Santo, elas são muito tensas, porque existe muito partidarismo nisso, e eu quero ficar na Bíblia para que você possa encontrar aquilo que realmente é verdadeiro, que é o que está escrito lá. Então, se vamos seguir o Senhor, porque matetés quer dizer discípulo, é aquele que segue, então veja só, Atos 2,38, quando Pedro disse, olha só, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um, quer dizer, a cada pessoa, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Este é o batismo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo que Jesus fala. Então, esse batismo em nome de Jesus. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Se isso acontecer, então os meus pecados são perdoados. E aí o que acontece? Não é recebereis o batismo do Espírito Santo.
recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que está escrito na palavra de Deus. Você vai receber o dom. E mais adiante um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e para a gente poder entender um pouco melhor isso. Então Pedro disse, arrependei-vos, depois da pregação que ele fez. Aí o que temos que entender é, batizem-se, cada um. Esta é a ideia. Né? A ideia de que eu preciso passar pelo batismo de água. E, como diz esse versículo, eu preciso entender que não é só passar pelo batismo de água, mas eu também preciso receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Como é isso? O que vem a ser isso? Não quer dizer que quando eu batizo na água eu recebo isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma outra coisa. Isso aqui eu estou seguindo uma ordenança e isso aqui é uma consequência de ser obediente ao Senhor, de ter se arrependido, de ter confessado o pecado e ter o seu pecado perdoado. Isso aqui é consequência, é obra do Espírito Santo, é obra dele, ele faz isso. Aí você veja aqui, olha, aqui temos o texto grego de 2:38, né? Lempsestes ten dorean, tu hagio pneumatos. Isso aqui é o que esse texto está dizendo, é aquilo que está escrito lá na tradução lá atrás, aqui embaixo, né? E recebereis, a palavra lepsestes, recebereis o dom do Espírito Santo. Agora veja lá, né? O doreia, to hagio pneumatos. Hagio é santo, pneumatos é espírito. Então eu tenho essa palavra doreia, que é doron, isto é um presente. Entenda bem, o Espírito Santo na sua vida é um presente que é dado por Deus, é dado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê no Evangelho de João, lá quando diz assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, é o presente que ele está te dando. O Espírito Santo para andar na sua vida, dentro de você. Então, o que eu quero que entendamos um pouquinho nisso, é que você procure meditar um pouco sobre isso, né, junto com a sua família, em volta da mesa, né, e discutam sobre esse assunto, sobre o jeito que está escrito na palavra, procure verificar e entender, compartilhe uns com os outros aquilo que você está entendendo, porque é assim que nós vamos entender esse presente que Deus nos deu, que é a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Então, isso é algo sensacional e vamos continuar nas aulas seguintes falando da questão da presença e de ser cheio do Espírito Santo e o que é que ele faz na minha vida e na sua vida. Então, faça essa reflexão. Leia o texto várias vezes, procure entender aquilo que está escrito, né? E vamos orar para que Deus possa nos fazer entender, nos ajudar a entender a palavra verdadeira, a palavra que é a palavra de Deus. Não ser enganado por correntes e linhas de pensamento, mas por aquilo que está escrito na palavra de Deus, que você pode verificar e você pode examinar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, por esse texto que meditamos. Pedimos que o Senhor coloque as suas mãos soberanas sobre a vida de cada um, que haja entendimento, que os ouvidos sejam abertos, Pai, para que haja compreensão do seu povo e que nesse entendimento cada um possa compreender das coisas que vêm do Senhor. Pai, abençoa cada um que está vendo esse vídeo, que está orando e que está procurando conhecer mais do Senhor. Visita essa casa, visita esse lar, abençoa esse lar agora, Pai, em nome de Jesus. Fortalece esta família que está reunida, orando junto, Pai, conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos uma bênção especial na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus,
Jesus, oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas e está em cada um desses lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém.